A China será a maior potência global. Jean, quando? Eu não vou ver, você possivelmente não, mas os seus filhos, os seus netos vão encontrar um mundo diferente, onde a grande potência, os Estados Unidos da América, não será mais o mandatário global, e sim esse posto vai voltar para a China. Isso mesmo, a China já foi a maior potência do mundo há séculos atrás e vai voltar porque está fazendo a lição de casa, aquilo que os Estados Unidos da América não está. Mas antes de continuar, eu vou mostrar para vocês o Geopolítica Flix. É rapidinho, a minha plataforma onde conhecimento é poder para trabalho, para uma roda de conversa entre amigos. Cara, é uma plataforma didática para você aprender os principais pontos da geopolítica. A China está plantando sementinhas ao redor do mundo e quando florescer, vai transformar a China na grande e única potência global. E os Estados Unidos vai falar: você é meu pai, China, eu te obedeço. Isso mesmo, o cenário mostra isso. Enquanto os Estados Unidos está afundado em conflitos sem sentido ao redor do mundo, está com uma crise social e econômica gigantesca, desde o início do século XXI, é só lembrar da bolha imobiliária que atingiu o país. Os Estados Unidos hoje têm mais de 50 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. É um país que tem gravíssimos problemas de violência, gravíssimos problemas de infraestrutura hoje. Estou falando somente no âmbito econômico, mas ainda é a grande potência global. Ainda é o mandatário da geopolítica. É o país mais forte militarmente. Nós não podemos tirar aí os louros dos Estados Unidos. Mas a China cresce. A China é estratégica. Estratégica. E o próximo passo que a China está dando é a consolidação da sua influência na África. Mas antes de entrar nesse assunto, eu já coloco o dedo numa ferida problemática, que é a influência da China na América do Sul. Isso mesmo, a China já começou a dialogar com países aqui do nosso continente para aumentar sua influência, principalmente no que tange a criação de infraestruturas. E claro, essas infraestruturas é para facilitar o comércio com a China. E o Brasil está pensando, será que eu aceito, será que eu não aceito, o que eu vou ganhar? Mas uma coisa é certa, a China também está com os olhos na América do Sul. Mas a nossa fala hoje é em relação ao continente africano. A China nos últimos anos está com os dois pés no continente africano. Substitui já há anos a influência europeia na África. Muitos governos africanos meteram o pé na bunda de franceses, de ingleses e falaram: agora nós somos independentes, agora vamos abraçar as ideias vindas de Pequim e não mais da Europa. Vamos dialogar com Vladimir Putin, como os países que se localizam ali próximo à região do Sahel, como Mali, Burkina Faso. São países que eram por décadas, ou melhor, séculos, quintal dos europeus. Hoje não mais. Dialogam muito mais com outros países. O Brasil fez isso lá no primeiro governo Lula também, né? Teve uma conversa mais próxima aí com os países que falam língua portuguesa, principalmente Angola. Nesse governo está um pouco mais distante. Também a China chegou e chegou muito forte na África. Aí o Brasil, né, para concorrer, fica muito difícil. Isso mesmo, Xi Jinping vai e participa do Fórum de Cooperação China-África. Cara, tem um fórum de cooperação
da África como continente, e não estou falando somente da África do Sul, África como continente, 1 bilhão de habitantes, para dialogar somente com a China. Esse fórum chamou FOCAC. O presidente Xi Jinping, né, reafirmou o compromisso da China com o desenvolvimento africano. A China já tem um grande projeto, que é a nova Rota da Seda, que é focada no continente africano, para transferência principalmente de matéria-prima para os chineses. Os chineses precisam dessa matéria-prima vinda da África para continuar o seu processo de industrialização, para continuar o seu processo de desenvolvimento tecnológico. A China é um país que tem terras raras, que tem muitos minérios, sim, mas o seu processo produtivo é tão voraz que necessita de matéria-prima vindos de outras regiões. E a África é o foco. Fora que a África tem 1 bilhão de habitantes. E aí, fazendo uma análise não firme, mas de cenário, cara, desses 1 bilhão, você pode ter aí 600 milhões que podem passar a consumir o quê? Produtos vindos da China. Então você tem matéria-prima, mercado consumidor e, cara, mão de obra. Então a China, que tem mão de obra e muita mão de obra, mas essa mão de obra passa cada vez mais a ser qualificada, necessita de mão de obra de base. E essa mão de obra pode vir do continente africano. E é isso que eu vou falar, que tem vários pontos que o Xi Jinping trouxe em relação a essa questão. Tá? Então, primeiro, as parcerias comerciais. A China é o maior parceiro comercial da África, com forte presença nos setores de infraestrutura, mineração e tecnologia. Gente, a China está construindo bairros, cidades do zero na África. Isso mesmo, tem um bairro em Angola, cara, que foi construído assim em tempo recorde, com mão de obra africana, chinesa, indiana, de Bangladesh, do Nepal. Cara, foi uma coisa assim absurda, para 300 mil pessoas. É uma coisa assim fora da curva que a China faz na África. Construção de pontes, construção de rodovias, coisa que os britânicos, cara, deixaram de fazer faz tempo, coisa que os franceses deixaram de fazer faz tempo. Tiram da África e enviam para a Europa. E continuam fazendo isso, não é porque a China está na África que deixaram de fazer. Continuam, claro, com uma menor influência, né, em relação a séculos atrás. O Xi Jinping falou que vai ter, investimentos massivos, mais de 51 bilhões em investimentos nos próximos 3 anos. E olha aqui que eu falei para vocês em relação à mão de obra. Empregos e treinamentos. Xi Jinping disse que vai criar mais de 1 milhão de empregos e expandir programas de capacitação. Um dos grandes problemas da África é isso, a capacitação de uma mão de obra. Tem universidades? Tem, mas com pouco acesso. As pessoas não têm esse acesso, somente algumas elites dentro desses países. Né? Quem tem grana, quem está enfiado no governo, quem é de determinada tribo. Tem muito isso nos países africanos, né? Uma segregação gigantesca entre os povos que vivem no mesmo território por conta das fronteiras artificiais desenhadas pelos europeus que colocaram povos totalmente distintos no mesmo território. Então há essa disputa também entre eles. Então pouquíssimos ascendem a um curso universitário, a um curso técnico. E o que a China quer fazer? Inserir essas pessoas no mercado de trabalho, uma mão de obra qualificada. E não somente abrir buraco, como os europeus faziam, né? E lá qualificava para retirar diamante, para retirar ouro, pronto, acabou. A mão de obra especializada eram os próprios europeus que iam ali para a África. Isso vai gerar muitas oportunidades para os países africanos, como desenvolvimento de infraestrutura e tecnologia, fora a transferência de conhecimento e investimento em valor agregado. Tá, mas alguns pontos aí dá para a gente levantar. Será que serão todos os países africanos? Tem muitos, realidades distintas. Por exemplo, o Chad, que é um dos países mais pobres do mundo. Será que vai ser incluído nesse processo? Botsuana, a República Centro-Africana, o Congo, a Eritreia, o Djibouti, o Sudão do Sul, Serra Leoa. Será que esses países vão ser inseridos ou só a Nigéria, ou só a África do Sul, ou só os países da África muçulmana, da África árabe, como Egito, Argélia, Marrocos, Tunísia?
ou a Etiópia, só países que têm ali uma estrutura econômica mais solidificada e menos conflitos internos. Será que a China vai ter um olhar da África como um todo? Interessante a gente trazer isso, tá? Mas tem desafios. A dependência crescente da África em relação aos financiamentos chineses pode aumentar o déficit comercial, isso mesmo, tá? O que a China faz? A China vai e investe na África, derruba dinheiro na África para financiar essas obras, financiar a economia desses países, gerar a economia, mas tem uma contrapartida, não existe almoço de graça. Esses países africanos vão ter que enviar cada vez mais matéria-prima, vai ter que comprar cada vez mais produtos chineses, e isso vai gerar o quê? Um déficit da balança comercial. Né? Não vai ser uma balança equilibrada, porque a China pode jorrar produtos na África, já que ela está estimulando o consumo, né? Fazendo o dinheiro circular, o ien circular. Também isso é um ponto importante, né? A questão da dependência do dinheiro chinês e não da dependência do dólar. Um ponto aí importante para a gente trazer. Existe risco de países africanos ficarem presos à exportação de matérias-primas sem progredirem na cadeia de valor. Isso é lindo, cara, para a gente analisar. Ó, países mais pobres, que têm um mercado consumidor mais frágil, né, eles vão ficar exportando matéria-prima. Em contrapartida, eles não vão desenvolver o seu setor industrial, não vão desenvolver tecnologia. Se não ocorrer uma troca de tecnologia entre os países, isso pode ocorrer? Pode, com um país que tem mais solidez na sua economia, como a África do Sul, como a própria Nigéria, como a Etiópia, como o Egito. Tá? Pontos aí que a gente tem que levantar. Será que a China vai ter esse olhar, né, em relação aos países africanos? Tá. A relação que está mais avançada e que está dando mais pontos positivos de uma troca mais igualitária é a relação África do Sul-China. Aí você está falando de um país que tem uma economia mais forte, a segunda maior economia da África, somente atrás da Nigéria. Né? Um país que já está dentro dos BRICS. Então tem uma relação um pouco mais equilibrada. E pode ser também um estudo de caso da China. Fala assim, cara, ó, deu certo com a África do Sul, vou fazer também, vou expandir também. Tem esse outro lado. Né? Isso aqui é um exemplo de parceria bem-sucedida, sendo o maior parceiro comercial da China no continente. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa busca aprendizado no desenvolvimento econômico chinês, especialmente em áreas de tecnologia e infraestrutura. Então, o que a China faz lá está transferindo para a África do Sul, está tendo essa troca, uma troca mais equilibrada. Tá, e quais são os desafios da África do Sul? Tem interesse em reduzir o déficit comercial e incentivar a produção de bens acabados. Tá? Então, não é somente exportar matéria-prima, é pegar essa matéria-prima, transformar num produto e aí sim vender para a China com valor agregado maior, buscando ter o quê? Um equilíbrio entre essas relações e não ser um equilíbrio totalmente, né, negativo aí para a África do Sul. Ponto importante para a gente trazer. Tá, além disso tudo, né, além do poderio econômico, a China chega com os dois pés no soft power. Soft power, que é aquele poder que permeia as relações, mas ele é mais devagar, ele vai plantando a sementinha, isso principalmente na população, para essa população olhar a China de forma diferente. Porque durante séculos, quem fez isso? Os europeus. Quem fez um pouco menos na África? Os Estados Unidos. Agora a China está atuando nesse soft power, a influência cultural chinesa. Ó, para conquistar os corações e as mentes dos africanos, o que a China está fazendo? TV por satélite. Mais de 9.600 aldeias africanas já foram beneficiadas por projetos de TV digital financiados pela China. Então, os africanos estão recebendo que enxurrada de informação vindas de Pequim. Um olhar de Pequim sobre o mundo está sendo colocado na cabeça dos africanos. Ó, a expansão do acesso à informação fortalece a imagem da China como um grande parceiro comercial e um parceiro de confiança. Nós podemos confiar nos chineses. Isso é a parte, né, estratégica para influenciar
essa região de forma cultural e de forma política, o soft power chinês na África. E aí, o que você acha sobre tudo isso? Desce o dedão no like, se inscreva no canal de educação e deixa a sua opinião. A China tá com esse poder mesmo, com os 2 pés na África? Quero a sua opinião? Valeu, é Gabaritagel, show!